Bom dia, doutor Nilderlan. Bom dia. Gente, estamos recebendo aqui, como a Patrícia falou há pouco, né, o doutor Nilderlan, ele que é ortopedista. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E assim, ortopedista já há quanto tempo? Formado pela UFMA, não é isso? Sim, eu sou graduado em medicina pela UFMA, pela Universidade Federal do Maranhão, e tenho residência médica em ortopedia e traumatologia pelo Hospital do Gama, de Brasília, do Distrito Federal. Certo. Nós chamamos o doutor aqui, na semana passada nós conversamos muito a respeito da fibromialgia, porque nós estamos aí em Fevereiro Roxo, né? É um mês de conscientização da fibromialgia. As pessoas até falam, que nome difícil, mas assim, para quem sofre com essas dores e para quem acolhe no seu consultório, como é seu caso, muitos fibromiálgicos, já para a gente é comum essa fala, né? Sim. A respeito da fibromialgia. Então aqui, hoje, o doutor Nilderlan está aqui para falar para nós a respeito de quais são os números em Santo Inês. Eu não estou perguntando números específicos, mas no seu consultório sei que o senhor recebe diariamente muitas pessoas com fibromialgia, né? Sim, com certeza. Então, enfim, eu, além da minha formação, que eu falei anteriormente para você, que eu fiz uma formação em ortopedia, que a gente costuma mexer muito com dor. Eu resolvi agora, eu estou fazendo outra pós-graduação no Albert Einstein, em São Paulo, que é exclusivamente intervir em dor, é intervenção em dor. E a intervenção em dor, ela pode ser medicamentosa, ela pode ser terapêutica ou ela pode ser intervencionista. Intervencionista, quando eu digo, a gente vai intervir em determinado tecido, mas a fibromialgia, ela é uma doença muito interessante. Por que ela é interessante? A fibromialgia, antes, a gente considerava ela como uma doença reumática. Sim. E hoje, esse termo de da fibromialgia ser reumática, ela está meio em desuso. Por quê? Hoje a gente sabe que a fibromialgia é uma doença neuroendócrina. Mas, doutor, começou a complicar a história? Não, olha só, você que está em casa, você que tem dor disseminada, você que tem dor pelo corpo, a pessoa que tem fibromialgia, ela acorda de manhã, ela diz assim, doutor, parece que passou um trator por mim. Sim. Eu acordo, eu tenho dor no corpo inteiro, doutor. Dói do caroço do cabelo, deu dor do pé. Doutor, eu vou pentear o meu cabelo, dói. Esse é o pródromo mais comum da fibromialgia. São dores disseminadas. Mas não é só isso, tá? Então a fibromialgia tem outras facetas. Tem a faceta da ansiedade que está ligada a ela, tem facetas gastrointestinais, tem facetas cognitivas. É aquela pessoa que tem dificuldade, ela deixa um copo aqui, ela esquece, ela vai se maquiar, ela deixa uma coisa no lugar. Quando ela vai para outro lugar, ela esqueceu aquilo ali. Ela tem um déficit psicossomático, ela tem dificuldade de relacionamento com o marido, tem dificuldade de relacionamento com os filhos. É aquela pessoa que vive angustiada. Se ela vai fazer uma viagem daqui a uma semana, ela passa uma semana com dor porque ela não dorme. E há um entrelace muito, muito, muito estreito entre a dor, a depressão e a angústia. O entrelace disso faz com que você aumente suas dores e se torne crônica. Outra definição importante, a dor crônica é aquela dor que perdura por mais de 4 a 6 meses. Se você tem dor, você está em casa, está me ouvindo, tem dor que perdura por 4 ou 6 meses, você tem uma dor crônica. Sim. Aí o médico, especialista em dor, vai dizer para você que tipo de dor é essa. É uma fibromialgia? Pode ser. É uma síndrome dolorosa miofascial? Pode ser. É uma dor crônica sem diagnóstico inespecífica? Também pode ser. Doutor, desse mês de conscientização, algo que nós comentamos muito, faz parte da ONG Fibromialgia Nordeste Brasil. Sim. E o que se fala muito, os especialistas no Brasil inteiro, é que é uma dor que se aciona o botãozinho lá e ele não desliga. Sim. Se não, precisa de um tratamento, e é um tratamento que é feito não somente com ortopedista, não somente com psicólogo, não somente com atividade física, mas é preciso um conjunto para que o fibromialgico tenha qualidade de vida. E os tratamentos que eu vi que o senhor trouxe e está trazendo também para a Santo Inês, eles são referentes a isso, a qualidade de vida para o fibromialgico, não é isso? Com certeza, não foi perfeita a sua fala, porque o seguinte, vamos voltar um pouco e fazer o diagnóstico do fibromialgico. Eu falei que a fibromialgia é eminentemente
clínico o diagnóstico. É o médico conversar com você, Sim. é o médico fazer um exame físico bem feito. Por quê? Porque não há um exame de laboratório ou um exame diagnóstico de imagem que seja patognomônico. O que é isso, doutor? Esse nome bonito. Não há um exame que seja aquele exame que lhe deu o diagnóstico. Por exemplo, você pode ir ao médico, o médico pode sim lhe pedir raio-x, tomografia, ressonância, exame de sangue, mas nenhum desses exames o médico pode dizer, ó, exame tal está mostrando que você tem fibromialgia. Infelizmente, não existe esse exame. Hoje, o que mais se aproxima de um exame que pode ajudar o médico no diagnóstico é a termografia. Inclusive, nós temos Sim. com exclusividade em Santa Inês a termografia na Imed, na minha clínica. Aí você pode me perguntar, mas doutor, a termografia é diagnóstica? Ela vai dar o diagnóstico da fibromialgia? Ela vai ajudar, principalmente em pacientes que a gente considera borderline. É aquele paciente que você tem dúvida ali se é ou não fibromialgico, e na termografia tem um sinal chamado sinal do manto. E esse sinal do manto, em pessoas que a gente está em dúvida se ela está ou não com fibromialgia, vai nos ajudar muito essa guia diagnóstica. Então, diga. Doutor, assim, o fibromialgico também comenta muito, né, que tem dificuldade com relação ao sono. Você falou no início que aquele que fala que parece que passou um trator, é porque não tem dificuldade de dormir. Exatamente. Dorme a noite inteira, quer dizer, tá deitado, dorme. No português, no normal, para a família, todo mundo tá vendo. Você passou a noite inteira dormindo, mas a pessoa acorda já cheia de dores. Isso. E eu tenho acolhido, eu falo acolhido porque já disse há pouco que faz parte da ONG, aqui em Santa Inês e região, meninas de 14, Sim, eu também 15, tenho. 16 anos, que muitas vezes as mães não entendem, nunca conviveram e dizem, minha filha tá com preguiça. Realmente. Ela não quer levantar porque ela tá com preguiça. Isso. E essa menina não quer ir para a escola, tá inventando história. E quando vai até a clínica, procura o profissional, vê que na realidade é diagnosticada com fibromialgia, Sim, não é isso? é perfeito de novo sua fala, porque assim, eu tenho também crianças, para mim uma criança de 14, 15, Sim. 16 anos que me procuram e as mães atribuem a essa filha um rótulo, um estigma que é injusto às Sim. vezes, tá? Porque por pura falta de conhecimento da doença. Isso que tu falaste foi perfeito. E o entrelace que eu falei, que a fibromialgia ela está entrelaçado com a depressão, ela está entrelaçado com um transtorno de ansiedade generalizado, esse entrelace se encaixa também com pessoas que têm dificuldade para dormir. Tanto é que eu faço questão que os meus pacientes entendam sobre o higiene do sono. O que é higiene do sono? Higiene do sono é você ter padrões para dormir. Sim. Se você tem uma boa noite de sono, se o seu sono é higiênico, se você consegue dormir bem, você vai acordar bem, você vai acordar com menos dor, você vai acordar mais disposto e você vai ter uma vida melhor. Então, quais são os padrões mais comuns do higiene do sono? Durma sempre no mesmo horário, ou tente aproximadamente no mesmo horário, acorde sempre no mesmo horário, tente dormir num ambiente mais escuro possível. Doutor, mas isso é bobagem. Não é. O nosso cérebro, existe uma glândula no nosso cérebro que ela produz a melatonina. E a melatonina, para ela fazer parte do ciclo circadiano, ela se encaixar no ciclo circadiano, precisa que o seu corpo, a sua cabeça, seu cérebro entenda que você está dormindo num ambiente escuro. Isso faz parte da antropologia humana, Verdade. faz parte de todo o jogo endócrino humano, e isso é fundamental. Outra coisa, evite o celular à noite, evite pelo menos 2 horas antes de dormir o celular, porque ele tem uma luz azul. A luz azul do celular, ela vai... tem receptores cerebrais que ela vai impedir que você durma bem. Outra coisa importante, não se alimente com alimentos muito gordurosos ou muito proteicos 2 horas antes de dormir. O pessoal que gosta de ir na geladeira e tomar um Sim, leite condensado. Quem está em dieta também sofre muito com isso. A pessoa vai dormir. Existe um estigma que o carboidrato não pode ser ingerido à noite. É mentira. O carboidrato pode sim ser ingerido à noite, em pequenas quantidades. Porque senão você vai levantar no meio da noite para poder... Com fome. E aí isso vai te provocar uma quebra do ciclo do sono. O sono é dividido em sono não REM e o sono REM. Você precisa pelo menos 2 horas por noite, você
Você precisa aprofundar o seu sono. Esse ciclo, o ciclo entre o sono REM e o sono não REM, se ele não for aprofundado, você não tiver um sono profundo de 2 horas por noite, você vai ter problema na hora de dormir. Nossa, a sua fala aí vem completar aquilo que terapeutas, o psiquiatra, sim, o psicólogo, o neuropsicólogo, todos falaram a mesma coisa durante esses dias, né? Sim. Tanto no mês de janeiro, quando nós estávamos falando de saúde mental, quanto agora nesse mês, quando a gente está falando aí a respeito da fibromialgia, dessa conscientização. Você que está em casa, que conhece alguém, que tem alguém na família, que você percebeu que tem sintomas dos que o doutor Nilderlan falou há pouco, você pode procurá-lo, né, na clínica, sim, né, sim, doutor? Sim. Pode procurá-lo. Outra fala muito importante que tu fizeste foi sobre o tratamento. Então, assim, tratar a fibromialgia, existe um trabalho na Lancet, uma das maiores revistas, sim, médicas do mundo, que ele mostra que o tratamento da fibromialgia é devagar. Sim. Então, se você tá aí e tem fibromialgia e você tá à procura da pílula mágica, onde o médico lhe passa essa pílula e em 3 dias a sua dor vai embora, pode desistir, porque ela não existe essa pílula mágica. Mas aí eu lembrei de algo. Sim. Eu vi que o senhor estava fazendo, não sei se um curso ou pós-graduação a respeito de cannabis medicinal. Um curso. Na verdade, é um curso que tem um dos cursos mais famosos do Brasil, em Goiânia, sobre cannabis medicinal. Eu já estou, inclusive, prescrevendo cannabis aqui em Santo Inês. Opa! Eu sou o único médico que faz a prescrição da cannabis aqui em Santo Inês. Eu já tenho alguns pacientes. A cannabis, que fique bem claro que há um preconceito ainda, infelizmente, sobre a planta, a cannabis. A cannabis, obviamente, o médico vai usar, são extratos do canabinoide, né? Dosados, com doses específicas. Foi descoberto que o ser humano, principalmente na parte neuronal, na parte que é cérebro, coluna cervical, nós temos o que a gente chama de receptores endocannabinoides. Esses receptores endocannabinoides provaram por A mais B o porquê da eficácia da cannabis. Que fique bem claro, a cannabis nunca, o canabinoide, desculpa, ela nunca pode ser usada como monoterapia. É uma coisa que tem que ser desmistificada. Porque você que está em casa, você diz assim, opa, eu vi falar que lá em São Paulo liberou, eu vou lá comprar, eu vou lá isso. Aqui em Santo Inês eu prescrevo, mas não existe a pílula mágica. Nem o canabinoide é mágico. Ele é usado em multiterapia, principalmente para que eu diminua o uso de pregabalina, para que eu diminua o uso de opioides, como o tramal, para que eu possa diminuir, porque toda medicação que a gente toma, principalmente para dor crônica, ela pode dar um efeito colateral. Ela pode ter efeito adverso. Esse tem é o problema. Uma diferença muito grande, né? Aí nós estamos falando para o uso medicinal. Nós não estamos... não para o uso recreativo. Exatamente. O uso recreativo é uma coisa. Aí tem o tetraído canabinoide, né? Que é o tão temido THC. Exato. Ele é quem faz a função alucinógena da maconha. Né? Então ele que faz aquela função recreativa, que muita gente usa, mas isso não é que é retirado totalmente. O extrato, o óleo que é usado da cannabis, ele tem uma dosagem terapêutica com canabinoide e uma dosagem terapêutica com THC. Aí, a depender do que eu vou usar, eu uso para dor crônica, mas sim, alguns médicos usam para epilepsia, outros sim, usam para alteração de humor, outros usam para Alzheimer, outros usam para uma série de doenças que pode ser usado. E cada um desses tem resultados maravilhosos. E cada um desses, a terapêutica é diferente, a dosagem é diferente. Então, não é o prescritor, quem vai prescrever o cannabis, ele tem que estar habituado com cannabis, tem que estudar muito bem, porque para cada dose tem um efeito também colateral. Exato. Então, o médico é que sabe a dosagem correta e vai passar algo que vai solucionar aí e ajudar a você ter qualidade de vida. Outra coisa muito interessante, a gente também hoje, na IMED, no Instituto de Medicina e Diagnóstico, a gente faz a soroterapia. Se quem tiver a oportunidade de ir lá no meu canal no Instagram, vai ver que a soroterapia, hoje, a gente faz reposição de algumas substâncias que são muito importantes, porque quase sempre o paciente que tem
tem fibromialgia, ele tem déficit de vitamina B, ele tem déficit de vitamina D3, ele tem déficit de vitamina A, ele tem déficit de vitamina C. E hoje tem como a gente, através de acesso venoso, fazer essa terapia endovenosa. Você vai de 3 em 3 semanas na clínica, uma vez ao mês, e isso me reduziu muito o número de pacientes com efeitos colaterais, porque normalmente a fibromialgia, a gente quer tratar o paciente, nós médicos como um todo, alopatas, a gente quer tratar todo mundo com remédio. Sim. E a fibromialgia, ela é uma doença excepcional, porque, como eu te disse, o trabalho da Lancet, ela mostrou que no período de 6 meses, quem tem fibromialgia, que tem uma classe de dor muito elevada, ele só vai melhorar de 30% a 40% em 6 meses. Em um ano, o paciente vai melhorar de 40% a 50%, 60%. Em 2 anos, nos melhores centros do mundo, em Londres, nos Estados Unidos, ele vai melhorar de 70% a 80% em 2 anos. A constância que vai fazer, né? Quando a gente considera que esse paciente está estabilizado. Então, você que tem fibromialgia e não consegue estar totalmente livre da dor, e você, o médico, te pergunta, e você melhorou da dor? Não melhorei nada. E, na verdade, você melhorou. Quando você faz o tratamento é longo, o tratamento é devagar. E mais, o tratamento não é só medicamentoso. Você tem que dormir bem, você tem que fazer uma prática de esportes, que a gente pode até falar sobre isso. Atividade física é fundamental. E outras coisas que a gente... Alimentação é muito importante. Eu falo muito com meus pacientes sobre alimentos, sobre gorduras superhidrogenadas. Eu falo sobre alimentos embutidos. É muita coisa. Muita coisa. Somos um ser, né? A gente não é só corpo. Sim, com certeza. Cada área nossa aqui tá tudo interligado, cérebro, intestino, tudo tá interligado. Ainda tem essa história do intestino. Né? Então, assim, uma próxima oportunidade. Que é muito grande. Nós vamos conversar novamente com o Dr. Nilderlan, saber mais a respeito, nos aprofundar. O intestino é nosso cérebro. Segundo cérebro, né? Nosso cérebro fora da calota craniana. É onde há mais terminações nervosas, onde há mais produção de serotonina. É fora daqui. É no intestino. Então, se você não tiver uma conexão intestino cerebral saudável, se você não tiver um intestino saudável, você vai ter problema, não tenha dúvida. É verdade. Para finalizar, doutor, vamos dar esperança a quem está assistindo ali, que tem fibromialgia, que sente essas dores. Tem esperança, não tem dúvida? Muita esperança. Hoje a medicina estuda muito. Hoje nós temos drogas que antes a gente não tinha, como a pregabalina, como a nortriptilina, como a canabinoide, os canabinoides. Hoje nós temos soroterapia, terapias endovenosas. Hoje nós temos laser terapia específicos para a fibromialgia. Hoje nós temos um leque de trabalhos no mundo inteiro. E no Brasil é um dos países que mais estuda sobre fibromialgia no mundo, é o Brasil. E a gente sabe que de cada 10 pacientes fibromiálgicas, 9 são mulheres. Então, essa coisa tem que ficar muito bem centralizada, que a mulher que tem dor generalizada, ela não tá com frescura, como o seu marido pode achar, como sua tia, seu vizinho pode achar. Isso é frescura, ela tá fazendo corpo mole, quando na verdade você tem fibromialgia. E aí você vai ao médico, pede todos os seus exames, dão todos negativos e te rotulam como uma pessoa não capaz, uma pessoa mufina, uma pessoa que não quer trabalhar, quando na verdade você está doente e você precisa de tratamento, e de tratamento longo, diga-se de passagem. Obrigada, doutor, por sua participação, e obrigada por acolher os fibromiálgicos de Santa Inês e região. Numa próxima oportunidade, queremos tê-lo de volta aqui. Tá bom, eu que agradeço. Eu fico muito satisfeito de tratar o fibromialgia, porque muitos médicos não querem tratar quem tem fibromialgia por conta da dificuldade, porque tem que ter paciência, tem que ouvir, a consulta dura 20, 30 minutos, você tem que atender o paciente por vários anos seguidos, é o que diz na medicina, a gente se casa literalmente com o paciente. Sim. Pois é, o paciente tem que ter o WhatsApp do médico, tem que saber conversar com o médico, e o médico tem que saber ouvir. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Obrigada, doutor. Tudo de bom. É com você, Patrícia. Informações super importantes, não é, gente? Olha só, tem tratamento para dor. Se você detectou que você tem fibromialgia, né? Com certeza, por esses sintomas que o doutor falou aí, busque ajuda. Não fica aí morrendo de dor, não. Não fica aí se lamentando, não fica aí paradinho, não.
mexa-se, procure um tratamento, né, com o Dr. Nilderlan, que é referência, né, em Santa Inês e região, e busque sair dessa realidade. É como ele falou, não existe milagre nessa hora, a gente tem que dar um passo de cada vez, né? São vários tipos de profissionais aí para poder chegar aí numa melhora considerável. Você tem que começar o quanto antes, que aí com certeza você terá uma boa resposta nesse tratamento, né? Eu fico feliz porque a gente conhece muita gente